faça um planejamento cada vez mais adequado. Quanto mais você planejar, e eu não estou falando para você planejar uma reta. Eu estou falando para você planejar A, B, C, D, E em cada uma das alternativas que você vai adotar. E se eu apertar aqui para mudar o slide e ele passar 2, o que eu faço? E se o meu dedo estiver tremendo e na hora de apertar, eu apertar e passar um monte, o que eu faço? E se o meu microfone não funcionar, o que eu faço? Entendem? Se planeje para essas situações. E aí você vai começar a usar artifício. Que olha, eu vou imaginar que o microfone está funcionando. Esse é o plano A. O plano B é ter o primeiro feedback. O plano C pode ser, por exemplo, perguntar se o pessoal está ouvindo. O plano D pode ser ter um segundo microfone fácil de usar. Por exemplo, eu estou usando um microfone externo. Eu posso simplesmente desplugar o USB dele ali, ele vai fechar o microfone da videoconferência, mas a hora que eu abrir o microfone da videoconferência, ele vai entrar pelo mic do computador. Perceberam como é? Aí a hora que eu começo a falar, que eu começo uma palestra, que eu começo uma apresentação, uma aula, o que quer que seja, se eu começo normalmente, eu já não vou começar normalmente. Por quê? Vou chegar, oi pessoal, tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite. E já vou olhar para o gráfico de áudio para ver se o meu microfone está funcionando. Vou esperar um pouquinho para ver se alguém responde. Se alguém responder, significa que o meu microfone está funcionando. Se ninguém responder, eu olho o gráfico de áudio e vejo se ele está me dando retorno. Se ele não tiver, eu tiro o USB e já desbloqueio. Poxa, mas você não ficou tenso por essa situação? Fiquei. Mas durante 10 segundos. Durante 2 segundos. Rapidamente eu resolvi e contornei o problema. Entenderam? Então, vamos ter vários planos para a gente poder contornar as coisas. E hoje a gente vai falar exatamente desse aspecto de planejamento. Então, vamos lá. O planejamento, ele começa por você saber quanto tempo você vai ter para apresentar. Não é a mesma coisa pegar um PowerPoint e usar para 30 minutos, para 2 horas e para 4 horas. Não é assim, não, eu enrolo um pouquinho aqui, eu enrolo um pouquinho ali. Isso não existe. No caso de imprevisto, você pode até contornar com alguma coisa enrolando, fazendo uma pergunta, alguma coisa por aí. Mas a sua apresentação tem que ser direcionada para o tempo total que você tem. Então, vamos lá. Eu já falei com vocês que cada slide vai em torno de 30 segundos. Aqui ele está falando de 2 minutos. Depende muito da pessoa e depende muito do objetivo. O que eu gosto de fazer? Testar. Poxa, Daniel, mas como é que eu vou testar isso? Como é que eu vou saber? Fácil. Você tem um celular? Pega seu celular, bota ele te filmar, ou entra no computador e bota a captura de tela. Só você vai ver o filme. Mesmo assim, você não vai precisar assistir o filme todo. Você só vai passando, e a hora que você passar o slide, você vai pausar o vídeo e anotar o tempo que está ali. A hora que você passar o slide de novo, você vai pausar o vídeo e anotar o tempo que está ali. Isso chama timestamp, e isso é interessante pra caramba para você ter uma noção adequada de quanto tempo você gasta em cada slide. Por exemplo, para o trabalho da disciplina, vocês vão apresentar durante 5 minutos. Como é que a gente faz para resolver esse problema, que é um tempo muito curto? Você treina, você testa, e se você estiver gastando tempo demais em um slide, às vezes é questão de diminuir o tempo de explicação, às vezes é questão de diminuir o tamanho, a quantidade de slides, às vezes é questão de dividir a explicação em 2, 3 slides.
Entenderam como é que é? Então, a ideia é você ter uma noção do tempo total, usar os primeiros 1 minuto e meio, 2 minutos de slide inicial para você ajustar a sua respiração e depois você calcular adequadamente cada um dos slides até o final. Esse 1 minuto a 2 minutos do slide inicial que eu estou falando é para uma apresentação de 30 minutos, por exemplo. Tá? De 20 a 30 minutos. O primeiro minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos é slide inicial. É se apresentar, é falar seu nome, é falar o título do trabalho, o que você vai fazer ali. Porque é o momento onde você está respirando, regulando batimento cardíaco, tomando um pouco de água e coisas desse tipo. Ok? Mas então, esse é um eixo fundamental, tempo. Depois, isso aqui é algo que a galera falha muito. Qual é o seu objetivo com a apresentação? Parece uma pergunta óbvia, mas não é. Quando eu chego para dar uma aula, eu preciso ter uma noção muito clara do que eu quero com o aluno no final da minha aula. Porque essa aula ela faz parte de um conjunto de escolhas e de momentos. E eu preciso explicar adequadamente o que está aqui, ó, porque senão não faz sentido nem a aula anterior, nem a posterior. E eu não posso avaliar depois. Como é que eu vou avaliar depois se a minha aula é desconexa? Então, eu tenho que ir amarrando a aula de um jeito que as pessoas entendam objetivos claros, pontuais, naquele momento, naquela apresentação e na semana, no mês, na disciplina. Ok? Então, vejam, o que a gente está fazendo direto nessa disciplina? A gente está conversando sobre introspecção, timidez e alternativas para melhorar a qualidade da aula, a qualidade da apresentação e a qualidade dos recursos que a gente escolhe para a apresentação. Essa é a nossa linha mestra. A gente está trabalhando em cima disso. Por quê? Porque no final das contas, vocês vão precisar fazer estágio e conversar com o professor, conversar com o diretor, com o coordenador pedagógico, com o supervisor de estágio. Uma coisa é conversar com o professor de disciplina. Você é aluno, professor de disciplina. A outra coisa é você chegar na escola e um professor, uma professora que você nunca viu na vida, chegar e te indicar uma turma para você acompanhar a aula, depois para você dar a aula. E a hora que você começa a falar alguma coisa, essa professora ou esse professor sai da sala, você fica ali sozinho e tem que segurar a turma. Por exemplo, eu tenho uns amigos de São Paulo que trabalham na Unip, que é próximo à USP, lá do Butantã, da cidade universitária. Cheguei lá para visitá-los, que ia ter um evento, e aí eles viraram e falaram assim, vem cá, vão comigo lá para a universidade. Tá bom. Cheguei na universidade com eles, a minha amiga, a Amanda, chegou e falou, Daniel, estou dando aula de metodologia de pesquisa. Poxa, que legal, vamos lá comigo. Fui lá com ela. Quando eu entrei na sala, ela sem me avisar nada, ela virou e falou assim, oi pessoal, tudo jóia? Esse aqui é o Daniel, lá da UF, e ele vai fazer uma explicação para vocês aí sobre metodologia. E aí, o que você faz nessa situação? Aí eu olhei para ela e falei, peraí, mais calma. O que você quer que eu explique? Ela, só explica aí a metodologia do jeito que você vê, porque eu quero que eles tenham uma noção diferente do jeito de metodologia que eu explico. E aí eu parei um pouquinho, planejei um quadro, olhei se tinha giz de cores diferentes, materiais diferentes, e eu consegui segurar 40 minutos, 30 minutos falando para eles.
Mas por quê? Porque é um conteúdo que eu sei, é um público que eu conheço, de faixa etária, é uma amiga que estava ali do lado, então qualquer dúvida ela me ajudava, mas fui pego completamente surpresa. Entenderam? Então, assim, a gente precisa saber qual é o seu objetivo na apresentação para que você consiga adequadamente abordar de forma que vai ficar um gráfico de uma gaussiana. Conhecem o gráfico de uma gaussiana? É um gráfico de baixa variação no início, baixa variação no final e alta variação no meio. Ou seja, você vai gastar pouco tempo com o início da sua apresentação, pouco tempo com o final da sua apresentação e muito tempo no meio dela. Você pode ter apresentações com gráficos de tempo diferentes? Pode. Depende do seu objetivo, depende do seu interesse. Ok? Quem é a sua plateia? Quem é seu público? Quem está ali para te ouvir? Como é que vai ser a participação dessa galera? Qual é a idade? Qual é o nível de conhecimento de pré-requisito? Qual é o nível de tempo que eles têm? Eles estão chegando agora do trabalho? Eles estão saindo agora para trabalhar? Está logo antes do intervalo ou está logo depois do intervalo? É o quê? Já é profissional que trabalha na área? É uma turma muito agitada? Ou é uma turma muito calma, muito centrada? Deixa eu comentar com vocês uma abordagem que eu tive numa turma muito agitada. E foi uma abordagem completamente diferente do que a maioria da galera faz, deu muito certo. Eu fui dar aula para a turma de jornalismo, comunicação social e jornalismo. Quando eu cheguei na sala, a galera conversava e conversava um monte. E a gente que é da área de computação, a gente acaba ficando mais centrado, programando. Você conversa para resolver problemas de lógica, de estatística. É uma turma muito mais centrada do que algumas turmas do tipo comunicação social e jornalismo, que é uma turma muito mais investigativa, muito mais para fazer entrevista, para opinar. Resultado bom em computação é resultado que você prova por estatística, por modelo. Não é resultado que você entrevista um especialista e analisa a opinião do especialista. E a hora que eu cheguei no primeiro dia para dar aula, a galera não parava quieta. Eu falei, beleza. Primeira alternativa que eu usei foi tentar fazer com que todo mundo ficasse o mais quieto possível. Tentei um pouco, tentei mais um pouquinho, não deu certo. Não sei se na mesma aula, na aula seguinte ou na semana seguinte, eu falei, essa turma é agitada? Então, beleza. Quanto mais agitada a turma for, mais trabalho eu vou dar, mais atividade eu vou fazer e vida que segue. Então, quanto mais eles queriam debater, quanto mais eles queriam participar, mais a gente trabalhou. E no final das contas, a gente chegou a uma disciplina que teve não apenas todo o plano de ensino normal, mas também 3 softwares específicos que eu achei que não daria tempo. A turma gostou pra caramba, o resultado foi legal pra caramba, mas foi o quê? Uma alternativa que eu escolhi, que à época deu muito certo, de uma turma agitada, com uma atividade que incentivava a agitação deles. E o resultado foi muito legal. Então, entenda quem é o seu público, como você vai abordar esse público e onde você quer chegar com ele. Como que você vai estruturar a sua sessão de apresentação? Seu objetivo está aqui no meio. Qual é a estrutura? Como é que você caminha em volta desse objetivo? Você precisa ter uma aula, uma apresentação, no sentido geral de falar, que vá caminhando
para o seu objetivo e para o seu passo final daquela sessão, né? Daquele momento. Então, como é que você divide? Uma das piores coisas que a gente pode fazer é parar uma aula no meio e ter que continuar do meio em outro dia. Isso é muito ruim. Eventualmente, isso acontece. Sai do planejamento. Você tem que estar preparado para essas coisas também. Mas o ideal é que a sua apresentação esteja preparada para ser realizada do início ao final, no tempo que você tem. Uma das sugestões é você pensar num gráfico de barras para número de slides. Quantos slides eu vou usar? Depende do seu estilo de apresentação, depende do estilo que você quer dar para a apresentação, mas você pode criar um gráfico com o número total de slides que você quer. Então, por exemplo, para 5 minutos, qual que é o máximo de slides que a gente vai imaginar? 10, 11. Pode ter gente que vai gastar 12, 13, 14, pode. Mas o número que eu imagino é de 5 a 10. Então vamos lá, traça esse gráfico. Faz essa matrizinha bonitinha. Agora vamos lá. Capa é um slide. Sumário é um slide. Introdução, planejamento, abordagem de conteúdo, recurso didático que vai usar, tarefa que vai marcar. Perceberam que a gente já tem alguns tópicos? Vou até colocar esses tópicos aqui, ó. Pelo menos essa estrutura. Capa, sumário. Ah, Daniel, mas para que serve o sumário? O sumário ele é importante para, por exemplo, você situar o aluno do que teve na aula anterior e o que vai ter na próxima aula. O que é o ideal? É você o tempo todo conseguir fazer de forma o mais natural possível uma conexão com a última aula e a próxima. Quando você faz uma conexão fácil e direta com a última aula e com a próxima, significa que essa aula de agora, de hoje, está bem contextualizada, está bem conectada com o resto. Se eu precisar ficar fazendo malabarismos para conectar com a aula de semana passada, às vezes a ordem das aulas está mal colocada. Não precisa fazer força, ela tem que ser natural. Então, eu tenho que falar num dia sobre um conteúdo que vai ter conexão com o próximo dia. Eu tenho que falar na primeira unidade do meu material de apresentação de alguma coisa que é interessante, é fundamental para entender o segundo slide, o terceiro slide. Tem que ter uma linha que conduz. Eu não posso colocar uma charge, daí a pouco coloco um filósofo, daí a pouco coloco um slide de geografia. Peraí, calma. Precisa fazer sentido para todo mundo, ok? E aí depois, a parte de conceitos e assuntos que você de fato vai abordar, os recursos didáticos que você vai utilizar e como você vai utilizar. Então, óbvio, você pode juntar a parte conceitual com recurso didático? Pode. Tem problema. Vai depender de cada uma das pessoas escolher a forma mais adequada. Vai precisar descrever as atividades e formas de avaliação que você vai utilizar e depois as referências. De onde você pegou esse material, de onde você estudou, que material que você recomenda o aluno ler para entender melhor, o que você vai fazer com o aluno com dificuldade. Então, ó, alunos com dificuldades e alunos com ótimo desempenho. Qual é o problema do aluno com dificuldade e o aluno com alto desempenho, com ótimo desempenho? Quantas aulas vocês já tiveram onde o professor foca em um dos alunos? Um amigo dele, e vai dar aula só para esse amigo dele.
e você fica completamente deslocado e não entende nada do assunto, não consegue acompanhar. Então, o que é o adequado? É você ter um planejamento de como você vai lidar com um aluno que nunca consegue entender e com um aluno que em 2 segundos entendeu, já fez a atividade, já terminou, meia hora antes da sua aula acabar, ele já fez. O que você faz com ele? Lembre-se, você não pode liberar esse aluno para ficar andando pelo corredor. A gente está falando de período de estágio. O período de estágio é fundamental, médio e técnico. Não é universidade. Universidade, se você terminar a prova com 2 minutos, você sai e vai para o corredor. Agora, uma criança de 8, 10, 12, 13, 14 anos, ela terminou sua prova com 5 minutos, você bota ela sentada ali e ela vai ter que ficar ali, não tem para onde ir. Agora, não é ficar sentada porque fica sentada. É ficar sentada porque você deu uma atividade prevista para ela. Ou você imagina que quando você estiver numa sala com 40 pessoas, todas vão terminar faltando 2 minutos para entregar a prova. Entendem? Faz parte do planejamento. Treinamento. Treinamento é aquilo que você vai fazer várias vezes de prévia. A gente chama isso de prévia, que é o seguinte. Uma das alternativas, eu já falei com vocês, que é se gravar. Mas não precisa assistir. Tá? Só o fato de você se gravar, você já vai começar a ter essa sensação de que alguém está te vendo, de que alguém está te olhando. Só o fato de você se gravar e depois olhar timestamp, marco de tempo para cada um dos slides, você já vai pensar criticamente sobre o tempo que você gasta em cada um dos slides. Só o fato de você fazer uma apresentação antes, uma prévia, já vai te fazer, por exemplo, ficar mais centrado para apresentar. Porque você já sabe que tem uma checklist. Vou começar minha aula. Qual que é a minha checklist? Caneta, papel, água, microfone, tela, câmera, saber se eu vou usar 2 telas ou não, saber se eu tenho ventilador perto ou não, saber se eu vou usar uma luz extra ou não. Tem um controle de tempo. Perceberam que não é simplesmente entrar numa sala e começar a falar? Tem todo um passo a passo. E para cada passo a passo, eu vou lidar como? Do mesmo jeito que eu falei com vocês do microfone. Plano A, B, C, D e E. Às vezes você vai ter plano A, B e C, está resolvido. Mas, por exemplo, eu tenho garrafa d'água. A primeira vez que a minha garrafa d'água acabou e eu precisei parar para ir completar, ok. Se eu quero voluntariamente parar para ir completar, ok, não é problema. Agora, eu não posso ter um imprevisto da minha garrafa d'água acabar no meio da minha aula, não faz sentido. Eu não posso ter um imprevisto de, numa segunda ou terceira situação, me dar vontade no banheiro, eu tenho que parar minha aula e falar, galera, só um minutinho que eu preciso no banheiro. Ou aquilo é planejado, ou aquilo é fruto de um imprevisto que de fato é novidade, ou é falta de planejamento adequado. Tem que ser planejado. Entenderam? Eu não estou falando de ser metódico, sistemático, completo, pessoa neurótica com isso, não. Estou falando, por exemplo, hoje eu tenho 4 horas de aula seguida para dar. O que é o óbvio? Ter 2 garrafas de água, uma sobressalente. Vou usar? Não, não faz diferença. Se precisar usar, eu uso. Se não precisar, eu não uso, mas eu tenho perto. E esse não é um imprevisto que eu quero. Agora, de uma aula para outra, minha garganta está doendo, está cansada? Tá. Eu quero então ficar sentado aqui, falar 2 horas, depois simplesmente trocar de sala e falar mais 2? Não, calma. Eu quero pedir um pouco de licença para a galera, levantar, respirar, baixar meu tom de voz,
Por isso que eu sempre começo a próxima aula dizendo, galera, só um minutinho que eu vou pegar alguma coisa para comer. E aí eu vou, pego alguma coisa, tomo, respiro, arrumo minha postura e depois eu volto. Entenderam? O treinamento não é para você ficar escravo do treinamento. É para você ter um objetivo específico com o treinamento. Seu objetivo no treinamento é o quê? É ver a cor do slide? Pode ser. É ver o tamanho da letra do slide? Pode ser. Vocês sabiam que logo que eu vim para a universidade, eu vim redistribuído da Tecnológica Federal do Paraná. Uma semana antes de começarem as minhas aulas, já tinha saído horário, eu já sabia em que sala eu ia dar aula. Eu fui na sala, escrevi alguma coisa no alto do quadro e embaixo no quadro e assentei em cada uma das duas pontas das carteiras do fundo para exatamente ver o tamanho da letra, a cor que eu estava usando, o brilho da janela no quadro. Poxa, Daniel, mas isso é ser muito neurótico? Não, não é. Isso é você pensar na inclusão do aluno. O aluno precisa conseguir ler algumas coisas do meu quadro. E ler alguma coisa do meu quadro não é obrigação dele. É obrigação minha. Se eu escrevo numa letra muito pequena, ele não vai conseguir ler. Se eu escrevo numa letra grande, às vezes vai ficar confuso. Dependendo da altura do quadro que você escreve, dá para ler. Dependendo da altura, não dá. Por exemplo, a gente tem laboratório de informática. No laboratório, a pessoa que está lá atrás vê um monte de gabinete e monitor e não consegue enxergar a coisa de 10 centímetros embaixo no quadro. Quantas aulas vocês imaginam que acontecem com o professor passando até o cantinho do quadro? Um monte. Por quê? Porque o professor não experimentou sentar nos lugares mais distantes, com mais obstáculos, para ter uma mínima noção de altura. Ok? Por exemplo, eu vou escrever no mais alto possível do quadro? Muita gente vai responder sim, vai. E a resposta não é essa. A resposta é a ergonomia, a postura do meu corpo. Qual que é? Se eu fico com o ombro 90 graus aqui, ó, e eu alcanço com a ponta da minha mão no quadro, perfeito. Posso escrever nessa altura aqui tranquilamente. Olha só. Eu vou sempre segurar o pincel de ponta para baixo, porque senão ele seca. Se eu escrever com ele assim, ó, ele fica seco, que a tinta vai escorrendo para trás. Então, eu vou escrever sempre com ele de ponta para baixo. E eu preciso, no máximo, angular meu ombro 90 graus. Se eu angular isso aqui, meu ombro, eu tenho dor articular. Se eu ficar mesmo nessa postura aqui durante bastante tempo, vai doer, tá? Porque você tem que ficar segurando o braço, dói. Então, o quadro, por exemplo, do laboratório de informática, ele é alto para mim. A hora que eu faço essa postura aqui, eu não alcanço o topo do quadro. Então, o que eu escrevo lá em cima no topo do quadro? Meu nome e a data. E a disciplina. Dali para baixo, eu alinho no máximo da minha altura e eu começo a escrever. Daniel, como é que faz para escrever na parte de baixo do quadro? Eu já fiz, inclusive, isso como uma dinâmica de sala de aula, que é o seguinte: pede todo mundo para escrever o nome na parte de baixo do quadro. Quase ninguém vai fazer a postura correta. Qual é a postura correta? Não é você abaixar e ficar inclinado para poder escrever. A postura correta para escrever na parte de baixo do quadro é você agachar. Por quê? Você mantém coluna reta e você mantém postura de braço e pincel. Ou de braço e giz. Se você está escrevendo e o giz está fazendo aquele barulho irritante,
Provavelmente é ou a força que você está colocando no giz, ou a inclinação dele. Como é que resolve aquilo? Girando o giz ou mudando a força. Ou trocando o giz, né? Claro. Por quê? Porque se aquele barulho é irritante para quem está longe, imagina para quem está perto. Você está ali segurando o giz. Então, vejam, são detalhes que no final das contas você vai precisar prestar atenção. Sua boca ficou seca na apresentação? Falta d'água. Tem que tomar. Você terminou uma aula, terminou uma apresentação, sentiu dor no ombro, no pescoço, na perna, no braço? Isso é reflexo de algum problema. Essa questão de luminosidade das salas, eu inclusive cheguei a conversar com o pessoal lá da universidade para eles colocarem aqueles insufilmes, né? Eu acho que eles colocaram em todas as salas agora, eu estava reparando isso o dia desse. Esse seu comentário é algo fundamental para o professor perceber o seguinte. Primeiro, você dar o feedback. Segundo, o professor perceber que, às vezes, o branco que ele está usando está excluindo o aluno, está atrapalhando o aluno. E é muito fácil, na maioria dos casos, você pegar e trocar aquilo ali para um pastel, para um cinza, e você diminuir o brilho daquela cor. Então, assim, às vezes é detalhe, às vezes é coisa simplesinha que a gente precisa mexer, mas que vai interferir muito na questão de receber a informação do aluno. Arsenal de perguntas. Isso aqui é uma outra coisa que me incomoda, porque não faz sentido o professor não ter pelo menos 3 posturas, vai. Postura número 1. Se a pergunta é frequente, por que ela não está na explicação? Se ela é uma pergunta frequente, coloca ela na explicação. E não precisa colocar, fulano de tal sempre me perguntou disso e eu vou explicar. Ou deixar essa dúvida no ar para que alguém pergunte. Não, se ela é uma dúvida frequente, responde. Outra coisa, o aluno te faz uma pergunta óbvia e você não sabe responder. Como é que você não sabe responder? Uma pergunta conceitual. Você não está sendo responsável pelo conteúdo, responsável pela matéria? Então, vamos combinar uma coisa. Primeiro, se você tem dúvidas pontuais daquilo ali na hora de apresentar, vai pesquisar, vai colocar a resposta. E vai dizer, galera, olha, é o seguinte, na hora que eu estava preparando, eu tive dificuldade em relação a isso aqui, eu fui atrás e achei essa informação. Se você não sabe responder a pergunta de um aluno ou de alguém da plateia, diga, não sei. Vou atrás da resposta. Se você sabe parcialmente a resposta, diga, olha, pelo que eu já vi, a resposta é tal. Mas eu não tenho certeza. A gente pode ver em outros lugares. Entenderam como é que é? Se vocês acompanharem alguma banca de trabalho de conclusão ou de dissertação dos meus alunos, vocês vão reparar que o tempo inteiro eu fico debatendo com a banca, mas não é que eu estou enfrentando a banca, não. É porque eu quero aprender. Se eu chamei um cara para a banca de uma área completamente diferente da minha, é porque ele tem uma base de conhecimento muito melhor do que a minha. E eu quero que ele me passe essas informações. E a gente faz discussões, eu não tenho problema nenhum com o cara virar e falar, olha, não, você está errado, você tem que pensar de tal outro jeito. Beleza, perfeito, vida que segue. Vou começar a analisar, vou pensar a respeito. Agora, se você tem alguém com curiosidade, com dúvida, ainda mais em tempos de internet, Google, tecnologia, você tem obrigação de ser sincero. Sei a resposta, não sei a resposta.
Já vi a resposta, mas não sei. Não tem problema nenhum. Mas seja sincero. Tá? Eu tenho várias histórias de aluno que pergunta um negócio para o professor e depois vai para a internet, pesquisa, ou então antes de perguntar, vai para a internet e pesquisa e desmascara o professor ali no meio da sala de aula e fica uma situação chata pra caramba. Por quê? Porque a gente está lidando com a galera que tem celular, que tem internet, que tem laboratório. A gente vai dar aula em laboratório. Eu normalmente gosto de dar aula, inclusive teórica, no laboratório, porque eu gosto que os alunos pesquisem o material. Pesquisem, tirem dúvida. O que eu vou fazer? Se eu não sei responder, eu não sei responder. A gente não tem obrigação de saber tudo. A gente tem obrigação de conduzir o conhecimento. Conduzir para ajudar e melhorar o aprendizado. Agora, se eu entendi errado uma frase do livro, se eu não estudei aquilo, não tem problema nenhum. Beleza? Como vai funcionar a sua logística pessoal? Como é que está a sua organização? Como é que está seu tempo disponível? Se tem alguma coisa que me irrita profundamente, é alguém que começa a aula dizendo, olha, galera, daqui 5 minutos eu tenho que sair. Poxa, calma aí. Se você tem que sair faltando 5 minutos para terminar a aula, prepara a sua apresentação com 30 minutos e avisa desde o início. E aí você já deixa o próximo professor esperando, deixa alguém esperando. Eu fui dar uma mentoria na UFRJ agora há 2 semanas e a palestrante tinha um compromisso exatamente no horário de final da apresentação dela. O que a organização fez? Daniel, você consegue antecipar sua apresentação se for preciso? Consigo. A hora que a mulher começou a falar, eu estava com o meu computador pronto para entrar falando a hora que fosse preciso. Isso chama planejamento. Tem as informações necessárias de onde você vai dar aula, de qual é o horário da aula, qual é a sala, quantos alunos tem, quem é o professor, qual é a matéria, que ponto da matéria está. O que eu mais vejo é gente chegando em evento para apresentar trabalho que não sabe nem o prédio. Se a sua apresentação é à tarde, vai antes do almoço, descobre onde é a sala. Descobriu? Beleza, sai para almoçar, almoça tranquilo. Agora, eu já estou morrendo de nervoso de ter que apresentar para a pessoa que eu não conheço. Eu ainda não sei qual é a sala, não sei quantas pessoas tem lá. E aí, a hora que eu chego para apresentar, entra a diretora, professora, mãe de aluno, filha, começar a ficar maluco, né? Porque a instabilidade é falta de informação. Se você sabe quem é a diretora, se ela é enfiada dentro da sala, você sabe que ela entrou. Você não pode estar lá no meio de um evento, no meio de uma aula, entrou um adulto, você não sabe quem é. Como assim? Entrou o professor responsável da disciplina que vai dar aula depois de você e você não sabe quem é? Como assim? Valorize seus pontos fortes. O que você faz bem? É desenhar? Então desenha. O que você faz bem? É caminhar pela aula? É dar atenção individualizada para cada um dos alunos? Faça isso. Agora não, peraí, eu sou muito tímido, esse é um dos meus pontos fracos. Eu tenho dificuldade pra caramba para chegar perto do aluno nas primeiras semanas e ficar tirando dúvida com ele. O que eu vou fazer? Eu vou identificar esse ponto fraco, eu vou evitar esse ponto fraco e eu vou trabalhar para melhorar ele. Então, por exemplo, eu, Daniel, preciso ter mais segurança com a turma para fazer brincadeira. Para que eu vou fazer brincadeira? Eu começo de uma forma mais sóbria, mais estável, e se o tempo for passando, for tendo mais liberdade, eu chego a fazer alguma brincadeira. Se não, não faço.
Por quê? Porque eu identifiquei que alguns colegas têm uma facilidade grande para transformar a aula em alguma coisa mais leve desse jeito e eu não tenho. Não tem problema nenhum. Prepare-se para as perguntas. Respeite o limite de 1 centímetro para a margem do slide. Slide não é, e quadro, não são espaços onde você tem a obrigação de preencher. Tá? Nunca use fonte menor do que 24, é o que eu falei. Lembrando, eu gosto muito de falar de slide e fazer esse paralelo com o quadro. Porque a hora que você está preparando o slide, é mais ou menos o mesmo jeito que você tem que fazer para preparar o quadro. Poxa, Daniel, você está falando então que você prepara seu quadro antes de dar aula? Na maior parte das vezes, sim. Na maior parte das vezes, os meus quadros, eles são não apenas preparados para a aula, como eles são reutilizados em outras aulas, como eu já fiz com vocês, como eles são preparados para vocês tirarem foto e terem material de estudo. Porque é muito fácil. Nada mais é do que um slide que eu tenho que escrever em cima. A fonte no mínimo 24, isso aqui é uma experiência que eu tive lá no EAD e a gente tinha 7 polos. Então a gente tinha desde aluno que ia para uma sala de laboratório, até turma que tinha aula com TV, até turma que tinha aula com projetor. E a fonte 24 é o mínimo legível para qualquer um desses ambientes. Tá? E o ideal é que você tenha fontes de tamanho diferente. Então, poxa, se eu estou escrevendo o quadro, eu vou escrever com letra maior? Às vezes não. Às vezes você vai escrever, vai fazer um tracinho antes. Às vezes você vai sublinhar. Às vezes você vai fazer um quadro nos termos que são mais importantes, nos termos que são título. Você vai fazer recuo para fazer título, subtítulo. Tópicos importantes daquele assunto. E calcule a média de tempo por slide. Isso é pessoal. Evite a superlotação. Na verdade, inclusive, atualmente, isso está mudando até de ponto de vista. Não é nem evitar a superlotação. É coloque o mínimo de coisas possível no slide. Se você quer um slide conceitual para que os alunos todos leiam detalhadamente, ok. Mas é um slide. Se você tem uma apresentação de 20 slides, onde cada slide é um monte de texto, e você vai sentar atrás do computador para ler, pega um PDF, disponibiliza no Google Drive ou no Dropbox, e manda para os alunos. Sua aula se transformou num PDF. O objetivo de slide não é você ler o slide inteiro. Você pode ter um para ler, o resto não. Senão você virou um professor PDF. Tomem cuidado com isso. Não mais que 6 palavras por linha e 6 linhas por slide. Eu não gosto muito dessas métricas, porque eu prefiro a coisa mais visual. Então, reparando que esse slide está meio pesado, está meio muito material, muita informação. Por quê? Porque ele tem texto demais. Eu poderia simplesmente tirar tudo aqui, ó, colocar só evite superlotação. 6 palavras, 6 linhas. Entenderam? Então dá para fazer a coisa mais direcionada. Última questão aqui é: evite grande quantidade de números e estatísticas em um só slide. E aí, um detalhe. Números e estatísticas não é para você ler. É para você explicar. Por quê? Colocar um gráfico e dizer que 40% eram homens e 60% mulheres, ou você está assumindo que o seu público não sabe interpretar gráfico, ou você está simplesmente gastando tempo à toa. Então, se você tem um gráfico desse,
Por exemplo, uma observação é que a maioria é de mulheres. Aí você vai começar a cruzar os dados de um gráfico com os dados de outro. A maioria é de mulheres e a preferência delas é essa questão aqui. Os homens preferem outra coisa. Por quê? Porque aí você está cruzando informações de dois gráficos, de duas respostas que te deram. Cuidado com contraste de cores entre fundo e texto. Se necessário, use negrito. Mas eu recomendo usar sublinhado. Por quê? Porque o sublinhado é mais fácil para você ver de longe. Tá? Então, eu gosto de fazer essa transição. Tá? As pessoas viram e perguntam assim, Daniel, poxa, como é que eu vou fazer se os meus slides são sempre muito densos, muito texto, e eu quero reduzir a quantidade de texto? O primeiro passo é sublinhe as palavras que são interessantes para você explicar. Explica uma vez. Se você gostou da explicação olhando só para o sublinhado, o tópico pode deixar de ser o texto e ser apenas a palavra ou a expressão sublinhada. Se você não gostou, sublinha mais alguma coisa. E aí você vai começar a reduzir a quantidade de texto do seu slide. Seja criativo ao escolher cores e inserir ilustrações. Tenha várias cópias. Você tem e-mail, não tem? Então manda para o seu e-mail. Você tem um Google Drive, coloca no Google Drive. Salva em PowerPoint, salva em PDF. Por quê? Porque você não pode ficar à mercê de um software numa versão específica que vai funcionar ou não vai funcionar. O PDF vai funcionar na maior parte, o e-mail vai abrir o seu arquivo direto dentro do e-mail. Então você precisa ter plano A, B, C, D. Se der um problema lá e você, por exemplo, não tem internet no lugar, o que você pode fazer? Ir para um lugar com celular que tem internet, abrir seu e-mail, tira print e você pega os prints dos seus slides pelo próprio celular. Estão vendo como rapidamente eu pensei aqui em 4 alternativas? Ter a apresentação em PowerPoint, em PDF, mandar isso por e-mail, ter no Google Drive e tirar print. Entenderam? Como a gente contorna um monte de problemas? É assim que funciona. Cada gráfico ou slide precisa comunicar um ponto único e você precisa explicar ele e ele precisa fazer conexão com o próximo. Reduzir informação à sua essência para reforçar a mensagem é o que eu falei do sublinhado. Deixe espaço em branco. Quanto mais claro, no sentido de limpo, for o slide, melhor. Quanto mais espaço vazio no slide, melhor. Por exemplo, esse aqui é um slide razoavelmente legível. Mas vamos, daqui a pouco, mostrar uns exemplos para vocês de como é que a gente vai ter dificuldade para entender um slide mal feito. E, lógico, um desenho de quadro mal feito. Procure colocar palavras-chave associadas a cada tópico e, por exemplo, nuvem de palavras, tópicos separados, 2 colunas para você comparar e relacionar uma coisa com a outra. Vamos para o exemplo. Olha que slide bonito, bem feito, com contraste, com efeito de tom sobre tom, cores. Legal, né? Sente falta de alguma coisa? Sente, né? Assim melhorou. Não melhorou? Agora eu sei que é o tópico 3 da minha apresentação que eu vou falar sobre a estrutura do slide. Antes, tudo bem, é um tópico que eu vou falar sobre estrutura de slide. Não sei se é a minha
meu slide capa, não sei se é o slide do meio. Assim melhora? Pra caramba, né? Porque agora eu já sei que eu vou falar de estrutura de slide a seguir, e eu já falei sobre o que é uma apresentação de negócios, lógica horizontal e vertical, e depois eu vou falar de outros tópicos. Melhorou, né? Assim, será que é interessante? Eu tenho uma lógica horizontal. Se eu estou falando para um público brasileiro que lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, eu tenho que, ao fazer um slide desse, saber que vão começar a ler daqui para lá. Alguém pode começar a ler do meio para lá? Pode. Essa é uma lógica vertical. De novo, vão ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Estão vendo como esse slide está absurdamente denso? Tem material para caramba? Tem informação para caramba? Aqui já tem uma lógica vertical e horizontal. Viram como piora bastante? Informação para caramba, eu não sei mais o que eu leio. A hora que o apresentador começa a falar de um slide ou do outro, eu fico perdido procurando aquela informação. Ou ele está com um pointer, com um laser, mostrando o lugar, ou ele está se enfiando na frente do slide, ou ele está com essas novidades agora tecnológicas, fazendo bolinha, tracinho, mouse colorido, trançando em volta do slide, ou eu não consigo ver. Então, reparem, quanto mais tecnologia e recurso a gente precisa para mostrar onde a gente está falando, pior está o seu slide, pior está o seu quadro. Se o seu quadro está adequado, você não precisa fazer malabarismo para mostrar. Pessoal, como podem ver ali em cima, devemos investir 4,4 milhões e melhorar os procedimentos. Todo mundo leu o que eu disse. Agora, nem todos os investimentos são viáveis. Você já tem que começar a procurar onde eu estou lendo isso. E sequer você vai associar a minha fala ao texto se eu não fizer referência adequada. E reparem, olha a dificuldade que eu tenho para poder indicar o item no slide. Pessoal, como podem ver aqui, ó, ou então na quinta coluna da última linha, na parte de baixo do slide ali na quinta coluna, nem todos os investimentos são viáveis. Perceberam como eu tenho que começar a direcionar o olho de vocês? E aí vocês têm que começar a processar onde será a última linha, onde será a quinta coluna. Isso é um slide mal preparado. Poxa, Daniel, como é que eu posso melhorar muito esse slide? Se eu for explicar numa ordem específica, eu posso mudar a cor do restante da apresentação inteira, colocar só esse título aqui em azul e o resto em cinza claro, por exemplo, ou num outro tom de azul, para eu ir dando contraste naquilo que eu estou explicando. E vai ficar muito mais fácil vocês acompanharem. Certo? Dicas para o dia da apresentação. Chegue cedo. Chega bem antes. Testa, experimenta. Descobre quem é o coordenador, quem é o professor, quem é o diretor, quem são os adultos que podem interferir no seu dia de estágio. Teste o material visual no local. Uma das coisas chatas para Dedéu é quando a gente está apresentando e daí a pouco você coloca uma imagem e a imagem não dá para ler. E aí você vai e bota a cara pertinho do computador e fala, pessoal, não está dando para ler ali, mas é essa informação. Se isso é pontual, se isso é um detalhe, se é algo muito específico, perfeito, vida que segue, ignora. Melhora isso depois.
Agora, se é algo que vai se repetir, você vira e fala, galera, ó, só um minutinho, a imagem está muito pequena aqui, deixa eu só ajustar o tamanho. E aí você dá S que sai da apresentação e ajusta o tamanho. Então, vamos lá. Chefia o data show, controle a luz, posicione-se. Como assim posicione-se? Vocês já tiveram uma apresentação onde o professor fica na frente do quadro explicando um negócio, você não consegue ler? Consegue ouvir direito porque a voz está abafada? Então vamos lá. A posição de alguém que fala tem que ser, no mínimo, 45, 60, 90 graus ao quadro. A gente não fala de costas para o público. Porque a voz se projeta no ar. Se eu falo para a parede, ela vai bater na parede e vai para o chão. E vai para o teto, e vai para os lados. Eu preciso falar de um jeito que a minha voz projete num gráfico que vai... Traça uma linha sempre. Tenha isso na sua cabeça sempre, tá? Toda vez que você estiver falando, traça uma linha entre você e o ouvido de quem está te ouvindo. Se a linha ficar quicando num monte de parede, a sua voz vai chegar bem ruim. Se você fica meio de lado para o quadro, você consegue projetar a voz e você consegue olhar para o quadro. Sem fazer movimento de pernas, sem fazer movimento de quadril. Os professores mais acostumados, eles ficam, em geral, de lado para o quadro, para explicar. Um dos primeiros aspectos é esse, projeção de voz. O outro aspecto é ele quer não tampar coisas no quadro. Quando ele está de lado, ele tampa menos. E ele fica de vez em quando olhando para a galera para ver se a pessoa está virando cabeça para um lado, para o outro, está levantando para tentar enxergar. E esses são feedbacks para você se posicionar adequadamente, que são fundamentais. Você precisa lidar com essas questões. Verifique os recursos multimídia, veja a versão do PowerPoint, e aí eu já sou mais cético em relação a isso. Para mim, você não tem que verificar a versão do PowerPoint. Você tem que ter formatos compatíveis com várias versões. Eu já passei aperto com isso. E eu sempre fui extremamente precavido, sempre tive plano A, B, C, D. E eu fui num evento internacional que aconteceu no Rio Grande do Sul. A hora que eu cheguei lá, a versão do PowerPoint não funcionava, o PDF não funcionava, não tinha internet para baixar do e-mail, pendrive não podia usar, foi uma loucura. Consegui apresentar, mas foi uma loucura. Mas eu consegui apresentar por quê? Porque o coordenador da sala virou e falou, Daniel, você se planejou para tantas alternativas que eu vou deixar você pegar a apresentação. Vai na sala da direção, lá tem internet, lá você pega, baixa, traz para mim no pendrive da instituição que vai funcionar. Entenderam como é que é? Então, assim, se prepare o melhor que você puder para situações. Vai continuar acontecendo imprevisto? Vai continuar. Não tem problema nenhum. Tá? Haja naturalmente. Caiu a internet no seu computador? Avisa. Fala, galera, ó, peço desculpa. Hora que ia retornar, né? Óbvio. Peço desculpa, caiu a internet aqui. Vamos só retomar onde a gente estava falando. Ou desculpa, teve um imprevisto aqui em casa. Ou teve um imprevisto comigo mais cedo ou ontem. E vai ajustando. Aspectos relacionados ao ambiente. Iluminação, tela ou pano de fundo. Tomem cuidado, porque no próprio INFES tem professor que já escreveu na própria tela de projeção. Verifique o equipamento, principalmente cabo, tá? Porque é óbvio, pegar o projetor você vai pegar. Mas será que o seu computador tem saída VGA ou HDMI?
Será que a hora que você espetar ele vai funcionar bem? Você está projetando uma TV e você precisa ter o controle dela para mudar o source? A fonte que está vindo a informação? Ou a hora que você ligar a TV vai estar passando Ana Maria Braga? A hora que você ligar a TV que estiver passando Ana Maria Braga, todo mundo vai dar risada. Normal, acontece. Esteja preparado para isso. Veja a compatibilidade entre computador e projetor. Por quê? Porque às vezes você vai só espelhar a tela e aí você continua tendo o feedback do seu computador. Por isso que o computador normalmente fica na mesa do professor, virado para o professor, até para não ter um desvio de atenção, né? Com uma tela maior e uma tela menor. Então você vira ele para você. E aí tem algumas questões, né? Poxa, eu gosto de adesivos no meu computador. Isso ajuda ou atrapalha a atenção? Será que a galera vai ficar mais olhando adesivos ou vai ficar mais olhando a sua projeção? Então você vai ter que pensar na posição certa que você vai virar o computador. Entenderam? Tem detalhes que a gente precisa olhar. Reveja as cores. Por quê? Porque as cores vão fazer diferença em relação ao equipamento e em relação à iluminação. Se eu tenho uma iluminação que vai deixar a parede clara, eventualmente ter a lateral aqui do slide branca faz com que o branco aqui da minha apresentação seja melhor. Eventualmente, ser preto aqui faz uma questão de continuidade melhor. Não leia enquanto estiver escrevendo. Faça uso de forma simples se não sabe desenhar. Não tente desenhar coisas detalhadas. Ou então, entra na brincadeira. Eu, por exemplo, entro sempre na brincadeira. Eu falo, galera, vou fazer um bonequinho de palito aqui porque eu não sei desenhar. Adoraria saber fazer aquele círculo maravilhoso que os professores da matemática fazem, mas não consigo. Entendem? Então, não tente fazer mais do que você consegue, do que você pode. Explique do jeito mais amplo, mais detalhado que você conseguir, mas também não tem necessidade de fazer esse monte de desenho, esse monte de coisas que não são tipicamente seus, e que você não tem a habilidade adequada para fazer. Afinal de contas, quando você faz um desenho e não entra na brincadeira, não entra no clima, aquilo pode te deixar com uma insegurança. Poxa, mas eu estou tentando o melhor que eu posso e ficou tão feio. E os alunos estão zoando, estão brincando. Então, assim, fique no seu conforto, tá? Não dê as costas ao escrever ou apresentar. Olhe brevemente e aponte o que você quer ressaltar. Por isso que eu falei. Ou você fica 90 graus em relação ao quadro, então o quadro está aqui, ó. Eu vou ficar 90 graus. O público está aqui, ó. E é fácil eu virar um pouquinho para cá, virar um pouquinho para cá. Quando eu viro para cá, eu estou vendo o quadro. Quando eu viro para cá, eu estou vendo o público. Veja antes qual é a posição que você vai ficar em relação ao público para que você tampe o mínimo possível de quadro. Tome cuidado com a sua vestimenta, porque faz parte da linguagem corporal. Então, que roupa você vai usar? Essa roupa te deixa confortável? Ela tem, por exemplo, uma estampa que chama atenção? Ela ressalta muito sua postura? Então, por exemplo, eu normalmente não fico com as costas eretas. Será que a roupa que eu estou usando aparece muito que eu estou assim, ó? Ou será que a roupa que eu estou usando não aparece tanto? Será que a cadeira que eu estou usando para apresentar interfere? O calçado interfere? Por exemplo, cabelo, que a maior parte que usa cabelo grande é mulher. Eu já usei cabelo grande, inclusive, mas normalmente
a mulher vai ter que se preocupar com a posição do cabelo, para que não incomode ela, para que não gere novidade para o público. De, por exemplo, o cabelo gruda no rosto, de, por exemplo, o cabelo começa a incomodar, ou a própria mulher começa a vir o cabelo para um lado, vira o cabelo para o outro. Acontece. Joia, principalmente pulseira, relógio, fivela de cinto, brilhos e cores. Isso tudo vai interferir no foco da atenção do seu público. Quando eu pego uma roupa e coloco uma roupa mais neutra para poder apresentar, significa que eu quero que a atenção esteja muito mais no movimento do que na minha roupa. Agora, se eu for para a aula com um tênis amarelo, canetinha, amarelo fluorescente, a galera pode fazer uma força danada para olhar para o quadro, mas a chance de ficar olhando para o meu pé é muito grande. Se eu vou com um brinco muito grande, certamente a galera vai perceber pelo movimento do brinco. Então, claro, tem problema você usar o brinco? Não. Tem problema você não entender qual é o impacto do brinco na sua aula. Se for algo pensado, o que é algo pensado? Imaginem sempre o seguinte, o Daniel chegou para mim e falou assim, oi, tudo bem? Bom dia. Você está com esse brinco por quê? Se você tiver clareza nessa resposta, perfeito. Continue usando. Agora, se não, é melhor você optar por um brinco menor, é melhor você escolher um cordão que seja mais discreto em relação à roupa. Porque senão é foco de atenção, é lugar que você está chamando a atenção. Ok? E veja movimento do corpo e movimento dos membros. Poxa, Daniel, tem mania de ficar batendo o pé. O que você vai fazer? Vai ficar numa posição que os alunos não vejam que você está batendo o pé e que o barulho de bater o pé não incomode. Ah, eu tenho mania de ficar brincando com a caneta. Vai tratando para você melhorar essa mania, mas pega uma caneta Bic, por exemplo, que você vai brincar com ela, ela não vai fazer barulho, não vai interferir tanto. Entendeu? Comece a trabalhar e, por exemplo, você pode pegar a caneta e trocar ela por um copo d'água. Você trocou o objeto e você vai precisar ter um pouco mais de controle na movimentação desse objeto. Ok? Então, por exemplo, eu já tive aula com o professor que adora ficar fazendo assim com o pincel. Passando ele nos dedos. O cara estava explicando coisa e eu não consegui olhar para lugar nenhum, senão para o pincel. Ele precisa ter essa noção de que é assim que funciona o ser humano. Durante a apresentação, respire fundo e controle a sua respiração, ela precisa ser consciente. Vá devagar durante toda a apresentação. O ideal é, a cada 3 palavras, toma um gole de água, no início. Por quê? Porque aí você vai controlar a sua respiração. Cada 3 palavras você para e respira. Isso é importante. Cuidado, em geral as pessoas gastam mais tempo no início e depois precisam correr. Isso normalmente acontece, mas também o inverso acontece pra caramba. Nas primeiras apresentações a pessoa corre muito e aí depois ela precisa ficar explicando, indo e voltando nos slides. Evite usar ao máximo expressões como eu acho que, parece que, desculpa, não lembro. Tenha coragem de responder. Eu já vi essa informação. Vamos atrás dessa informação. Seja proativo, tá? Não fica esquivando de resposta, não, porque isso é muito estranho. Tenha atitude. Fique de pé para a plateia
Por que ficar de pé? Porque você tem mais liberdade de movimento, porque você tem mais liberdade para mostrar adequadamente o que você quer, porque você tem mais liberdade para visualizar se as pessoas estão prestando atenção em você, se você está atrapalhando a visualização, se o tamanho da letra está bom, se onde você escreveu é um lugar bom, se as pessoas estão de fato prestando atenção no que você está falando. Movimente-se. E o movimento ele vai servir muito para você se acalmar também. Porque, óbvio, quando você está mais nervoso, você acaba não conseguindo se movimentar, né? Você está tremendo um monte. Aí, à medida que você joga a sua atenção para a sua perna, para o seu pé, e fala 3 palavras, um passo, 3 palavras, um passo, você começa a ter mais autoconsciência, né? Consciência corporal, e você melhora a qualidade da sua apresentação. O ideal é que, nesse momento agora, eu não posso pedir isso, mas o que eu peço normalmente é que as apresentações sejam todas feitas com uma câmera que te filma de corpo inteiro, para exatamente ver esses aspectos de regular emoção, regular ansiedade, ok? Cuidado para não passar na frente do projetor e nem pisar em fio, e não deixar os fios espalhados, porque obviamente que um dos imprevistos mais comuns é alguém passar e dar uma bicuda no fio e desligar aquilo tudo e você ter um baita de um imprevisto. Use tons de voz diferentes para dar ênfase para aquilo que é mais importante, aquilo que é menos importante. Cuidado com defeitos da mímica. Isso aqui já é um aspecto mais avançado, tá? Então, tomem cuidado com gestual. Porque vai ter gente que vai ter tique e vai gostar de ficar fazendo, sei lá, ou estalar o dedo, ou fazer movimento repetitivo. Isso vai acabar chamando atenção pra caramba. Cuidado com o tom monótono. Cuidado com uso de vocábulos, de palavras de conexão, né? Pois é, né? Então, sabe? Esse tipo de expressão. E aí, como é que a gente vai melhorar a nossa fala? O ideal é a gente se gravar e ouvir. Esse é o ideal, mas a maioria não consegue fazer isso. Eu, por exemplo, agora que tenho um canal do YouTube, de vez em quando eu assisto um vídeo que está lá e algumas questões eu percebo e ao perceber eu fico tentando entender o porquê. Então, um dos vídeos que eu postei agora há pouco tempo, eu falo claro várias vezes. Esse é um erro, esse é um problema que eu cometi ali. Agora, tem algumas questões onde eu, de fato, quero usar aquela expressão para chamar atenção. Normalmente, quando eu estou mais cansado, eu repito determinados termos. E aí a gente vai fazendo a lista dos termos, ou de memória, ou no próprio papel, e a hora que a gente vai apresentar, a gente já começa a tomar cuidado com essas palavras específicas. Tiques de linguagem do tipo, né, tá, certo, e em inglês também tem, tá? Não achem que é só em português, não. Em outras línguas também tem, são chatos pra caramba. Eles poluem pra caramba o discurso, atrapalham. Gírias, modismos de linguagem, palavras complicadas, determinados termos mais atrapalham do que ajudam. Fixar o olhar em algum lugar mais atrapalha do que ajuda. E em relação ao olhar, tem uma questão que é muito relevante, que é o seguinte: a testa não faz parte do nosso triângulo visual. O nosso triângulo visual é 2 olhos e boca. É o triângulo onde todo ser humano vai ficar focado para interpretar a expressão facial. Toda vez que você pega a sua visão e conscientemente direciona para a testa do aluno, você está tirando o foco do triângulo visual.
Quando você tira o foco do triângulo visual, você reduz o impacto da expressão facial na sua explicação. Porque, óbvio, se você está lá explicando e um aluno está fazendo careta, ou uma pessoa do público está fazendo cara de reprovação, seja para você, seja para o conteúdo que você está apresentando, seja porque você não sabe o motivo, mensagem que recebeu, ou notícia que acabou de ficar sabendo, sei lá, alguma coisa desse tipo, isso vai interferir. Então, qual que é o ideal? Olhe sempre por cima, na testa das pessoas. E não para o olho em alguém. Você está o tempo todo explicando para alguém, para as pessoas, e olhando mais para um lado, olhando mais para o outro. Quanto mais você tem tranquilidade no olhar, quanto mais natural for o seu olhar, mais você está tranquilo para fazer a apresentação. Então, se você quiser identificar alguém que está mais nervoso para apresentar, ou para dar aula, ou para dar uma palestra, repara o olhar da pessoa. Fica com o olhar meio vago, fica com o olhar parado num ponto. Essas coisas acontecem e a linguagem corporal ajuda a gente pra caramba. Evite dizer algumas coisas que são meio óbvias, né? Se todo mundo já sabe, para que você está dizendo? Se é bem conhecido na literatura, por que você não me trouxe a referência? Se isso não é importante, para que você colocou? Se era só isso que você tinha para dizer, para que você ocupou meu tempo? Entenderam? O tempo das pessoas é muito valioso. Então, cuidado com as expressões onde você menospreza o material ou menospreza o tempo seu ou o tempo das pessoas. Isso é muito ruim. Vista adequadamente. Use sapatos e sandálias confortáveis de salto mediano. Você vai precisar ficar um baita tempo em pé, que pode ser de 30 minutos até 2 horas, 3 horas, dependendo de palestra, dependendo de minicurso. Mantenha a simplicidade e crie empatia com o público. Tenha pontualidade. Na verdade, eu gosto de usar a pontualidade como algo até antecipado, para que você esteja preparado ao ambiente e você já conheça o máximo possível do ambiente. Nenhuma técnica, isso aqui é uma frase extremamente relevante, nenhuma técnica é mais importante do que a sua naturalidade. Ok? A gente pode tentar explicar coisa para melhorar a postura, melhorar a voz, melhorar PowerPoint, melhorar escrita de quadro, melhorar tudo. Mas se você está natural, isso cria empatia com o público e as coisas fluem normalmente. Fique sempre bem posicionado, apresente-se de pé, só faça sentado com autorização da banca. Isso aqui é porque é parte de uma apresentação para ensinar os alunos a participarem de defesa de TCC ou de seminário ou de alguma coisa que você tem banca avaliadora. Evite se apoiar em objetos. Quantas vezes vocês já não viram a pessoa apoiar no objeto e a mesa virar, a cadeira tombar e coisas desse tipo? Então, evita apoiar nos objetos. Se tiver que apoiar, apoie alguma coisa que você tem certeza que é rígida. Cuidado com as coisas que tiram a concentração. Evite colocar as mãos no bolso, cruzar os braços ou se debruçar sobre a mesa. Por quê? Para onde você quer chamar atenção? Você quer chamar atenção para sua mão no bolso, travado, sua postura rígida? Como é que você vai projetar a voz? Se você está com o braço cruzado, você está natural? Está satisfeito? Está ali? Se você debruça na mesa, você consegue falar bem? Está tranquilo? Então, você precisa demonstrar serenidade
naturalidade e simpatia. Esteja tranquilo, calmo. Não caminhar em frente à tela de projeção, não dar as costas, evitar ficar parado e evitar piadas, óbvio, se você não conhece o público a ponto de brincar e fazer piadas. Determinadas piadas são muito ofensivas. Dicas para apresentação oral. Isso aqui é um slide que eu sugiro vocês tirarem em print, tá? Linguagem corporal é importante. Fale alto e claramente. As pessoas precisam te ouvir. E como é que você fala alto e claramente? Pensa que o ar está saindo do seu pulmão e ele tem um tubo para sair. Esse tubo vem... Óbvio que o ideal seria de respiração mais diafragmática, tá? Mas tudo bem, não vou chegar nesse nível, não. Esse tubo de ar que vai projetar a sua voz, ele vem do seu pulmão... Deixa eu chegar para trás aqui para vocês verem. Ele vem do seu pulmão, ele passa aqui na sua garganta e ele vai. Se eu estou com uma postura desse jeito aqui, ó, a minha voz sai travada, porque esse tubo não está natural, não está fluido. Então, quanto mais você arrumar o seu peito e projetar a sua voz para cima, fazendo um ângulo, melhor vai ser o resultado de qualidade de áudio que a pessoa vai ouvir. Pratique várias vezes com diferentes objetivos. Não leia os slides. Use recursos visuais para enriquecer a apresentação. Mantenha sempre contato visual com a plateia, ou seja, não fique de costas para ela. Não tenha receio de se corrigir, mas, claro, não chame atenção para os erros. Seu objetivo ali é apresentar algo que seja bom, não é apresentar algo que seja ruim. Tente usar uma roupa que não deixe marcas de transpiração. Você transpira muito? Já viram palestra, aula com o pessoal com pizza? Um monte de marca de suor? Às vezes acontece. Mas o ideal é você verificar, por exemplo, uma cor de roupa que não apresenta isso. Se você transpira muito, um preto vai esquentar. Mas o preto não vai demonstrar suor. Uma cor ou outra vai demonstrar menos suor. O preto é um caso típico, tá? Então, analise e avalie isso com calma para você poder escolher. Tenha foco na mensagem, evite fugir do assunto principal. E se a sua mão está tremendo, é normal. É natural. Isso vai acontecer sempre com muita gente. A maior parte das situações acontece comigo. Na maior parte das situações acontece com artista famoso. Na maior parte das situações acontece com professores que já estão muito acostumados a dar aula quando são convidados para uma palestra, por exemplo. Natural. O que você vai fazer? Você vai usar algum artifício. Por exemplo, eu gosto do pincel. Pega o pincel e segura ele. Se você segurar ele, você consegue ir ajustando seu tremor, sem que as pessoas vejam. Ok? E repara, a maior parte das vezes você vai tremer e as pessoas não vão ver. Tá? A gente imagina que está todo mundo vendo, mas a grande maioria não está vendo. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. Ok? Se adapte adequadamente aos imprevistos, seja o mais sincero possível, que aos poucos as coisas vão melhorando, o resultado vai chegar, não tem problema nenhum. Você vai precisar passar por uma entrevista de emprego, você vai precisar conversar com a pessoa para aumentar seu salário, você vai precisar participar de uma reunião com várias pessoas. Isso vai acontecer. Se você transformar isso num processo natural, se preparando adequadamente para ele, quando ele acontecer, já foi. Agora, se isso te pega de surpresa, gera uma instabilidade absurda.
Esse aqui é um caso, só para a gente terminar, que eu quero comentar com vocês, que é o seguinte. Eu tinha aula de inglês durante meu doutorado. Durante a maior parte do meu doutorado, eu fiz cursos de inglês. E esse cachorro aqui foi um caso de imprevisto que eu nunca tinha imaginado, mas que foi uma história muito marcante. Por quê? Um professor nativo, Dave, dava aula para gente. E num dos dias de aula, esse cara chega, entra na sala e fala, galera, ó, preciso conversar com vocês. Tá bom. Eu trouxe minha cachorra. A minha cachorra tá com algum tipo de tratamento de saúde. E eu queria saber de vocês o seguinte. Se eu colocar o pano no chão aqui, ela vai ficar exatamente em cima do pano e não vai sair para nada. Ela não sai. Ela já vive comigo há muito tempo. Eu posso dar aula com ela aqui. Eu posso dar aula com ela do lado de fora. Ou eu posso não dar aula. Então, se vocês não concordarem com ela ficar dentro da sala, eu posso ou colocar ela na porta da sala ou não dar aula para vocês, a gente desmarca e marca um outro dia. E a gente virou e falou, gente, não tem nada demais. Poxa, a cachorra é grande até. Mas se ela fica sentada lá no canto dela, o que tem? Ela não vai atrapalhar em nada a aula. E aí ele veio, chamou ela, colocou o pano, a turma toda autorizou, ele pôs o pano, a cachorra ficou ali. 2 horas de aula com a cachorra em pé. Ou sentada, ou deitada, mas lá no paninho dela. Ele terminou a aula, liberou a galera foi lá, brincou com ela pra caramba. O pessoal gosta muito de animais, que bom, né? E aí depois ele foi e autorizou ela a sair do pano. Ela saiu do pano, ele pegou o pano para poder ir embora. Mas vejam, esse é o tipo de imprevisto que acontece. Você tem uma criança, ou você tem um animal, ou você tem um parente, ou um vizinho, alguém, aconteceu alguma coisa que você precisa se ausentar ou conciliar as atividades, como é que você lida? Ele, na minha opinião, lidou do melhor jeito possível. Que foi chegar, expor a situação claramente para a turma e dizer, olha, galera, é o seguinte, eu tenho esse problema, eu quero saber com vocês como é que a gente vai tomar decisão. Eu estou aqui para dar aula, mas eu tenho esse imprevisto. Ok? Então, assim, é fundamental a gente lidar com planejamento adequado e se preparar para os imprevistos. Quanto mais a gente estiver preparado, melhor a gente vai ter de resultado. Quanto mais a gente conhece qual é o nosso público, qual é o nosso assunto, quais são as questões que podem fugir do nosso controle, melhor vai ser o resultado que a gente tem. Beleza?